Olá pessoal, passando aqui só para lembrar vocês que hoje é o último dia para solicitar o certificado. Ele comprova que você fez o curso e pode ser utilizado como horas complementares para a faculdade, 40 horas, e é um grande diferencial para ter em seu currículo. O certificado acompanha o material complementar do curso, que é um e-book exclusivo e que tem todo o conteúdo dos slides, e está incrível. Bora para a aula! Fala pessoal, beleza? Sou o professor Dr. Jefferson Comim. Vamos para a aula 3 aqui do nosso curso de Fisiologia do Exercício. E ao longo dessa aula a gente vai conversar sobre metabolismo de proteínas e também sobre a interação metabólica que ocorre do nosso corpo quando a gente faz exercícios físicos. Bom, então, como eu falei para você, a gente fala do metabolismo de proteínas e também metabolismo energético no exercício físico. Se tratando do metabolismo de proteínas, o que você tem que saber sobre proteínas? Quantas proteínas existem no mundo? Infinitas, tá? A cada dia que passa, a ciência descobre a existência de uma nova proteína. Essas proteínas, elas são formadas a partir de aminoácidos, são as unidades estruturais, que eu peço para todo mundo imaginar. Imagina que você tem um trem, onde o trem é a proteína, e cada vagãozinho desse trem é um aminoácido, tá? Os aminoácidos, eles são basicamente formados por um carbono alfa, onde nós temos um grupo ácido carboxílico, por isso o nome aminoácido, e também um grupo amino, de novo, por isso o nome aminoácido. A gente vai ter um hidrogênio, o que nós chamamos de cadeia lateral, que é o que diferencia um aminoácido do outro. Então, como vocês podem ver aí, ó, então a gente tem o grupo ácido carboxílico, que está aí, que é a carboxila que está representada pelo número 4. A gente tem o grupo amino, representado pelo número 3. O carbono central ou carbono alfa, que está representado aí pelo número 2. E o radical ou cadeia lateral, que está representado aí pelo número 1. O que vai mudar de um aminoácido para o outro vai ser justamente esse radical, essa cadeia lateral. E aí os aminoácidos, eles são basicamente divididos em aminoácidos essenciais, aminoácidos não essenciais e também há uma subdivisão que seria dos aminoácidos condicionalmente essenciais. Então se liga só, o que é um aminoácido essencial? É um aminoácido que o nosso corpo não produz. Então é essencial você comer esse tipo de aminoácido, você obtê-lo através da alimentação. O que é um aminoácido não essencial? É um aminoácido que o nosso corpo produz, logo não é essencial você obter através da alimentação. E um aminoácido condicionalmente essencial vai ser um aminoácido que o seu corpo produz, mas a depender da condição fisiológica que você está passando, pode ser que seu corpo tenha alguma dificuldade de produzir esse aminoácido. Como por exemplo, a histidina. A histidina é um tipo de aminoácido que normalmente crianças têm dificuldade em produzir e também indivíduos idosos. Mas durante a maior parte da nossa vida, a gente consegue produzir esse aminoácido tranquilamente, sem problema nenhum. Toma cuidado que um erro, de novo, falei acho que na aula 2 para vocês, na aula 1, que tem aquelas perguntas de prova que a gente coloca valendo meio ponto, ou então 0,25, que é para ninguém zerar a prova, e mesmo assim tem gente que erra. Quando você coloca lá, diferencie aminoácido essencial de não essencial. E o aluno escreve: aminoácido não essencial não é importante. E aminoácido essencial é importante. Toma cuidado que isso é um erro gravíssimo. Por quê? O aminoácido não essencial ele é tão importante para o nosso corpo que o nosso próprio corpo já o produz. Não pode ficar sem. Ele só é classificado como não essencial porque não é essencial você comer ele. Tá? Então toma cuidado com esse tipo de associação, que é uma associação extremamente errada, tá? Achando que está classificado de acordo com a importância dele. Todos são importantes, só que uns são mais importantes você obter através da alimentação. Você também consegue dividir os aminoácidos, não vou entrar muito nesse mérito, porque senão a gente vai muito para a parte da bioquímica só, e não da fisiologia, mas nós conseguimos dividir os aminoácidos também de acordo com a polaridade deles. Então nós temos aminoácidos polares, apolares e uma divisão de aminoácidos neutros, básicos e também polar sem carga. Sobre a digestão das proteínas. Pessoal, o que acontece aqui?
Quando você consome uma proteína, essa proteína ela passa pelo seu trato gastrointestinal, sendo que o início da digestão de proteínas ele ocorre ali no estômago. Então você tem a proteína ela não fica lisinha, ela na verdade é um embolado, um emaranhado de fios. Imagina que uma proteína que você consumiu é como se fosse um fio todo embolado, tudo bem? Quando esse fio todo embolado ele chega no seu estômago, ele tem contato com ácido clorídrico. E a partir desse momento a gente vai começar a fazer a desnaturação proteica. Ou seja, a gente vai começar a modificar a conformação da proteína. A gente vai começar a desembolar esse fio. Tudo bem? Nesse momento também você vai ter a atuação de pepsinas que vão já começar a fazer a digestão dessa proteína. Vai pegar essa proteína, vai ajudar na desnaturação proteica, desembolar esse fio, mas também vai começar a quebrar as ligações que ocorrem entre os aminoácidos, que são ligações peptídicas. Para ficar mais visível para você, Jeff, como que eu consigo ver desnaturação proteica? Imagina que você vai fritar um ovo. Então você pega lá a chapa quente, você pega o ovo e quebra ali o ovo na chapa quente. A clara do ovo naquele momento ela é transparente, né? E ela é líquida, gelatinosa, enfim. Naquele momento a clara começa a ficar branca, esbranquiçada e sólida. O que aconteceu? O fato de você modificar a temperatura da proteína, da albumina que está contida lá na clara do ovo, faz com que essa clara ela sofra desnaturação proteica. E dessa forma, a modificação da estrutura da proteína faz com que você consiga visualizar essas características de você ter ali agora a clara do ovo sólida e ela também está esbranquiçada. Um outro exemplo, mulherada que faz chapinha no cabelo. O que acontece? Tem ali as proteínas de queratina. Quando você faz a chapinha no cabelo, você esquenta as estruturas do cabelo e você promove essa modificação estrutural nas proteínas. E o cabelo acaba ficando liso. Então, quando você consome uma proteína e essa digestão ocorre ali no estômago, você promove uma desnaturação proteica em detrimento tanto da variação de pH quanto da presença de pepsinas. Bom, agora a gente tem aí esses aminoácidos, peptídeos que foram digeridos pelo estômago, e esses aminoácidos eles vão lá para o seu intestino. No intestino, esses aminoácidos, proteínas, vão sofrer também a atuação do suco pancreático, né? Você tem enzimas ali proteolíticas que vão quebrar esses aminoácidos, e aí esses aminoácidos eles vão ser absorvidos pelas células que nós chamamos de enterócitos, que são as células do nosso intestino. Mas a forma mais eficiente de você absorver esses aminoácidos não é um aminoácido sozinho, e sim esses aminoácidos na forma de dipeptídeos, ou seja, 2 aminoácidos juntinhos together, ou tripeptídeos, 1, 2, 3 aminoácidos juntinhos together. Uma vez que esses aminoácidos eles são absorvidos lá pelos seus enterócitos, eles conseguem chegar na sua corrente sanguínea e eles vão ser distribuídos para os tecidos aí de uma maneira que os tecidos vão utilizá-los como eles bem entender, de acordo com a necessidade metabólica no momento em que esse aminoácido está em contato com o tecido. Bom, essas proteínas da sua dieta, então elas forneceram aminoácidos, esses aminoácidos eles chegam nos seus tecidos. E é muito importante você entender esse conceito chamado de turnover proteico, que vai ser como se fosse uma reciclagem de proteínas. Pessoal, o que acontece aqui? A todo momento, os nossos tecidos eles estão sofrendo degradação. Isso é muito legal. Você fala, legal? Sim, isso é muito legal. Eu vou te explicar por quê. Então imagina que eu tenho ali meu tecido, meu bíceps. Esse meu bíceps, ele tem ali proteínas que compõem ele. Essas proteínas, elas estão sofrendo degradação. Elas estão passando por proteólise, que é a via metabólica que eu pego a proteína e quebro. Estão sofrendo proteólise. E eu obtenho aminoácidos. Esses aminoácidos que vieram ali do meu bíceps, por exemplo, eles vão para o meu fígado olha para esse aminoácido e fala, eu preciso usar esse aminoácido para sintetizar glicose, ou preciso usar esse aminoácido para sintetizar um hormônio, ou para sintetizar, sei lá, qualquer outra coisa, um anticorpo, sei lá, qualquer outra coisa. E aí o que sobra desses aminoácidos que vieram ali do meu músculo, eles voltam para o meu músculo. Só que você concorda comigo que a conta não fecha? Por quê? Se eu peguei proteína, aminoácido do meu músculo, usei por um monte de coisa e o que sobra eu vou jogar para o meu músculo de novo, a conta não fecha, meu músculo vai ficar menor. Ele sempre vai ficar menor. E aí que entram os aminoácidos da dieta.
Então, o que seria o turnover proteico? É esse processo pelo qual eu pego essas proteínas, esses aminoácidos que estão nos meus tecidos, no exemplo, na minha musculatura, utilizo esses aminoácidos como o meu organismo precisar e eu reponho esses aminoácidos para a minha musculatura. Isso é o turnover proteico. A conta não fecha e é por isso que é importante você consumir proteínas através da sua alimentação para repor esses aminoácidos para os seus tecidos. Nesse caso, no exemplo, para a musculatura, tá? Pô, Jeff, mas você falou que esse processo ele é legal. Sim, ele é extremamente legal. Sabe por quê? Porque é um processo de reciclagem. Imagina que a sua proteína já está ficando velhinha ali no seu músculo, você degrada ela, utiliza o que dá para utilizar e depois repõe ela com novos aminoácidos. É uma reciclagem. Então, do ponto de vista biológico e evolutivo, isso é fantástico, isso é muito legal para os nossos tecidos, tá bom? Então, isso que é o turnover proteico, esse processo de reciclagem que ocorre aí dos nossos tecidos. Eu estou usando o músculo como exemplo, mas outros tecidos também passam por turnover proteico. Na minha formação eu sou nutricionista, não sei se vocês sabem disso, mas na minha formação eu sou nutricionista. Não sei qual a formação de vocês, eu acredito que vocês sejam nutricionistas ou professores de educação física. Eu chutaria que mais professores de educação física. Mas qual que é a grande pergunta do nutricionista? Quanto de proteína que eu tenho que repor para sustentar esse turnover proteico de acordo com o objetivo do meu paciente? Pode ser que eu tenha que dar mais proteína, pode ser que eu tenha que dar menos proteína. E aí, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, então nós temos de novo síntese. O que significa isso? É síntese de novo, síntese que o nosso próprio corpo faz. Ele consegue fazer aí aminoácidos. Quais aminoácidos o corpo produz? São os essenciais, não essenciais ou condicionalmente essenciais? São os aminoácidos não essenciais. Então, meu corpo está produzindo aminoácidos não essenciais, como no caso da alanina e da glutamina. Eu obtenho aminoácidos através das proteínas que eu estou comendo e eu obtenho também aminoácidos a partir dos tecidos que estão sendo degradados. Essas três fontes de aminoácidos, elas vão colaborar para ali a manutenção de aminoácidos na minha corrente sanguínea. Nós vamos chamar de pool de aminoácidos. E esses aminoácidos da minha corrente sanguínea, eles podem ser utilizados de diferentes formas. Então, para síntese de vias metabólicas específicas, ou então para síntese de outras proteínas, ou o excesso, então não adianta você comer muita proteína, o excesso ele é oxidado e é formado, o grupo amino é formado ureia e eliminado, tá? Então essa que seria mais ou menos aí as nossas vias metabólicas relativas às proteínas e aminoácidos. Então olha só, isso aqui exemplifica bem pra gente, tá? Então, você tem a proteína da dieta, proteína endógena que você produz 2, e proteína 3 que está saindo, né? Proteína síntese proteica. Esses aminoácidos, você pode muito bem pegar e retirar o grupo amino desses aminoácidos. Imagina, por exemplo... Então, voltando, magicamente o pessoal da edição colocou uma caneta aqui na minha mão. E aí, imagina que isso aqui é um aminoácido, essa caneta, tá bom? Essa caneta é um aminoácido. E aí, o que o meu corpo ele consegue fazer? Meu corpo olha para esse aminoácido e fala, cara, eu estou precisando dessa parte aqui do aminoácido para obter energia. Essa outra parte aqui eu não vou usar não. O que ele faz? Ele tira essa outra parte aqui, ó. Tira e descarta. E agora ele consegue usar tudo isso daqui para obter energia. Presta atenção no que eu vou fazer aqui. Imagina que eu tenho o aminoácido, que é essa caneta. O que meu corpo vai fazer? Eu tenho enzimas chamadas de transaminases. O que elas vão fazer? Elas vão retirar o grupo amino. Retiram o grupo amino. Esse grupo amino vai virar amônia e depois ureia e vai ser eliminado pela minha urina. E o que sobra do grupo amino, nós vamos chamar de alfa-cetoácido. E esse alfa-cetoácido, ele pode servir para várias coisas no meu corpo. Ele pode servir, inclusive, para a formação de outros aminoácidos, ou pode servir para a formação de energia, de glicose, por exemplo. Tá? Bom, aqui a gente tem aí o metabolismo dos aminoácidos interagindo com o ciclo de Krebs. Então vocês já devem ter ouvido falar de aminoácido de cadeia ramificada, que são os BCAAs. O pessoal acredita que tomando BCA vai ficar fortão, mas a gente sabe que não adianta de nada BCA, não serve para nada a suplementação de BCA isolado. O que acontece? Os aminoácidos de cadeia ramificada, os BCAAs, que são compostos ali por
isoleucina, leucina e valina, esses 3 aminoácidos, eles conseguem entrar no tal do ciclo de Krebs e fornecer energia, por exemplo, tá? Assim como outros aminoácidos também conseguem colaborar para o fornecimento de energia. Uma outra coisa importante que vocês têm que saber é que há uma interação entre o ciclo da ureia com o ciclo de Krebs também, tá? E aqui nesse desenho não está muito claro, mas tem até um metabolismo que a gente fala de metabolismo em formato de bicicleta, né? Onde nós teríamos uma das rodas sendo o ciclo da ureia, a outra sendo o ciclo do ácido cítrico. Tem algumas imagens que isso fica bem nítido, dá para você ver até o guidão da bicicleta. Enfim. E aí vamos falar sobre a aplicação do metabolismo no exercício físico. Pessoal, o que acontece aqui? Você está em repouso, aí assistindo a aula. O nariz está coçando aqui, mas você está em repouso aí assistindo a aula. Eu espero que você esteja em repouso. Você em repouso, você tem uma proporção de 500:1 entre ATP e ADP. Ou seja, em repouso o meu músculo tem 500 moléculas de ATP e apenas uma de ADP. Aí eu pego uma carga e começo a fazer contração muscular. Estou usando energia para isso? Sim, eu estou utilizando energia para fazer essa contração muscular. De onde que vem essa energia? Do ATP. Lembra que eu tenho 500 ATPs, 500 ATPs e apenas um ADP ocioso na minha musculatura? É claro que isso é uma média, tá? Pelo amor de Deus, isso aí vai de fibra muscular, enfim, vai de condição, mas isso é uma média. Quando eu começo a fazer contração muscular, eu estou usando energia, começo a utilizar esses ATPs, e aí então essa proporção ela vai se alterando. Ou seja, se antes eu tinha 500 ATPs, eu usei 1, agora eu tenho 499 ATPs e agora eu tenho 2 ADPs. Aí eu usei mais um ATP, agora eu tenho 488 ATPs e 3 ADPs e assim por diante. À medida que essa proporção ela vai se alterando de 500:1, o seu metabolismo energético ele começa a atuar. Sendo que o primeiro metabolismo energético que vai atuar vai ser o da creatina fosfato. Então, basicamente, dá uma olhada nessa imagem aí. Então, basicamente, a gente tem o ATP, você fala músculo, contrai. A gente quebra esse ATP e nós conseguimos obter ADP, só para sustentar o trabalho, tá? Que é o músculo contraindo. O ADP, vocês viram na aula 2, que o ADP ele é pobre energeticamente, certo? O que a gente vai fazer? Vem um rapazinho chamado de creatina fosfato e ele doa o fosfato dele para o ADP. O ADP foi lá e tem 2 fosfatos, ele ganhou mais um, ele volta a ser ATP. E dessa forma eu consigo fazer mais trabalho. Consigo sustentar novas contrações musculares, por exemplo. Mas isso daqui não dura para sempre. Na verdade, esse metabolismo que a gente fala dos fosfagênios, ele vai durar cerca de 10 segundos de contração contínua. Fazendo musculação. 10 segundos de contração contínua, teoricamente esse cara consegue fornecer ATP o suficiente para sustentar o seu trabalho. Você fala, pô, Jeff, mas eu vou fazer uma contração muscular que vai durar mais do que 10 segundos. O que vai acontecer nesse momento? Você vai precisar pegar a glicose, metabolizar a glicose através de uma via metabólica conhecida pela quebra da glicose sem a presença do oxigênio. Qual é o nome dessa via metabólica? Perfeito, glicólise anaeróbia. Então a gente vai pegar essa glicose e nós vamos quebrá-la no meio para a obtenção de 2 piruvatos. Desculpa, por obtenção de energia, a gente acaba obtendo 2 piruvatos. Esses piruvatos eles podem ser convertidos em lactato. Então, ó, quando a gente quebra a glicose através da glicólise anaeróbia, a gente consegue obter ATP também. Normalmente, esse metabolismo da glicólise anaeróbia sustenta contrações de 1 a 2 minutos, tá? De contração muscular. Então, a partir dos 10 segundos até cerca de 2 minutos, você tem aí a glicose colaborando. Jeff, de onde veio essa glicose? Essa glicose pode ter vindo da glicose que estava no seu sangue, da sua glicemia, por exemplo, ou então essa glicose ela pode ter vindo do que estava estocado, do seu glicogênio hepático ou muscular, tanto faz. Eu coloquei essa imagem de exemplo aí para vocês. Sabe o pessoal do CrossFit que faz aqueles arranques?
pessoal pega lá, pega a carga e faz o arranque. Então pega lá a carga, faz o arranque, coloca aqui primeiro a barra em cima do peito, depois ergue acima da cabeça. O movimento é um movimento rápido? Sim. Tem peso envolvido? Também tem peso. Esse movimento ele dura mais ou menos de 10 segundos. E dura menos de 10 segundos, né? Um movimento só, pum, colocou em cima do peito, demora menos de 10 segundos. Se demora menos do que 10 segundos, o que eu estou usando como substrato energético? Os fosfagênios, lá o metabolismo da creatina, ou eu estou utilizando como substrato energético a glicose? É evidente que eu estou utilizando ali o metabolismo da creatina nesse tipo de movimento. Agora eu pego essa glicose, se eu fosse fazer uma contração muscular que vai demorar mais tempo, eu poderia pegar essa glicose e quebrar. Então eu estou usando até 10 segundos o metabolismo dos fosfagênios. Pessoal, esse é um tipo de movimento, um tipo de exercício que a gente fala que é potência muscular. O que é potência muscular? É força vezes a velocidade. Então no caso dessa moça que vocês estão vendo aí, ela está usando uma barra com 2 anilhas aí. Ela vai precisar de força para erguer esse peso? Vai. O movimento é rápido ou devagar? É rápido. Então eu tenho um conceito aí de força vezes velocidade, eu tenho potência muscular. Os exercícios que envolvem potência muscular, eles estão relacionados com o metabolismo da creatina fosfato. Pô, agora tem esse cara aí boladão, fazendo leg press. Ele tá lá fazendo o leg press dele, bonitinho, bem bacana, né? Que nojo que ele tá sem camiseta. Acho que na academia não pode ir sem camiseta, não é legal. Mas beleza, esse cara tá aí fazendo o leg press dele. A série dele vai durar mais do que 10 segundos aí de contração muscular. E fora que ele já veio de outras séries, né? Se vai durar mais de 10 segundos, ele vai usar nos primeiros 10 segundos a creatina e depois vai usar o quê? Vai usar a glicose. Então eu tenho aqui por característica o metabolismo da creatina fosfato e também tenho o metabolismo da glicólise anaeróbia. Pessoal, nesses dois casos de exercício, o primeiro deles, que é o da creatina fosfato, existe a possibilidade de eu usar oxigênio primeiro? Falei que eu uso oxigênio? Não falei. Então, metabolismo anaeróbio. No metabolismo da creatina, vocês viram alguma possibilidade de eu formar lactato? Vou até voltar nos slides. No metabolismo da creatina, ó. Fui lá para o ADP. E já vim para cá. Existe a possibilidade de eu formar lactato? Não. Então, metabolismo anaeróbio alático. Agora, no outro metabolismo, que é o da glicose. Eu usei oxigênio? Não. Então é metabolismo anaeróbio. Eu posso formar lactato? Posso. Então é metabolismo anaeróbio lático, tá? E aí você fala, pô, Jeff, mas eu vou correr uma maratona, por exemplo, vou fazer muito mais exercício, né? Vou correr uma maratona. Nossa, eu vou treinar pra caramba. O tempo de contração muscular vai ser, vou fazer uma maratona, eu corro muito, vou fazer em 3 horas minha maratona. Em 1 hora vou fazer minha maratona. 42 km em 1 hora, vou bater recordes aí. O tempo de contração muscular ele é muito mais do que 2 minutos. Então a glicose não vai conseguir sustentar. Aí nós começamos a entrar no metabolismo aeróbio. Então tudo que eu for deixar aqui para vocês, ó, essa porção aqui em amarelo, ó, é metabolismo anaeróbio. Então aqui, ó, metabolismo anaeróbio. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela glicose danadinha. Vai dar tempo, vai durar 1 hora. Dá tempo do oxigênio que eu estou respirando passar por todo o meu corpo e chegar no meu músculo. Vai dar tempo. Essa glicose, eu vou obter piruvato. Esse piruvato estará no contato com oxigênio, na presença de oxigênio. Esse piruvato, então, me fornece acetil-CoA. Eu vou para o ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, você sabe que fornece NADH mais H+, e FADH2. Faz parte da cadeia de transporte de elétrons. Eu consigo, então, obter ATP. Se eu obtenho ATP, eu sustento trabalho. Olha só que legal. Mas, Jeff, só a glicose vai fornecer energia? Não. A gente pode ir lá no nosso tecido adiposo, no triacilglicerol, quebra e obtém ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles passam ali por beta-oxidação. A beta-oxidação colabora para o ciclo de Krebs.
Se eu tenho ciclo de Krebs, eu vou para a cadeia de transporte de elétrons, aí eu obtenho mais ATP, eu sustento, trabalho. Eu posso pegar proteínas dos meus músculos, obter aminoácidos. Esses aminoácidos conseguem colaborar para o ciclo de Krebs, volta à cadeia respiratória, forneço ATP, sustento, trabalho. Pô, Jeff, a proteína também? Sim, a proteína também. Aliás, você pode pegar esses aminoácidos e até obter glicose, através da gliconeogênese. Você vê aqueles final de ano, né? Você tem a ação silvestre, que é bastante popular no Brasil, ocorre em São Paulo, mas é bastante popular no Brasil inteiro. E aí você vê que normalmente quem ganha são os quenianos ali que ganham bastante, né? Você tem também tem os brasileiros que costumam pontuar bastante também, ter boas colocações. Esses caras são fortões, são boladões. Eles são a capa do Batman, né? Chassi de lagartixa. O que acontece? Esses caras, por eles fazerem esse tipo de exercício, é natural com que eles utilizem uma grande quantidade de energia durante esse exercício, inclusive energia oriunda das proteínas, tá? É por isso que esses caras eles acabam não sendo fortes. Agora você pega, por exemplo, um corredor, o Bolt. Bolt, quando ele tinha 93 quilos, não sei quando ele pesa hoje, mas quando ele competia ele tinha 93 quilos, você via ele era bem fortão, né? Mas ele não corria maratona. Ele fazia exercícios ali, provas de tiro de 100, 200, 400 metros, revezamento ele fazia. Agora você não via ele correndo uma maratona, né? Porque são exercícios que eles vão exigir mais força muscular. A de 100 metros, ela costuma demorar menos do que 10 segundos. Se demora menos do que 10 segundos, metabolismo da creatina. Precisa de potência muscular? Precisa de potência muscular. Potência muscular é o quê? Força vezes velocidade. O Bolt, ele era veloz? Muito. E o Bolt, ele era fraquinho ou era fortão? Ele era bem fortão, né? Era como se ele já tivesse falecido. Não, ele é bem fortão. Tá, só que tem algumas peculiaridades. Eu peguei como exemplo para vocês os esportes de combate. Por que os esportes de combate? Porque imagina só. O cara vai lá, o Anderson Silva, ele vai lutar. Ele tá lá parado, ele vai lutar. Aí ele tem que resistir ao longo dos rounds. E os rounds eles duram mais do que 1, 2 minutos. Dura 5 minutos, talvez, 3, 4 minutos. Ele vai lá lutar. Então esse é metabolismo aeróbio, certo? Vai ter esse tempo de duração, ele vai estar fazendo uma contração muscular, bacana. Só que quando o Anderson Silva ele dá um soco, o soco é rápido ou é devagar? O soco é rápido. Ele dura mais ou menos que 10 segundos. Menos que 10 segundos. Peraí, Jeff, o que você está me falando? Você está me falando que para resistir ao longo dos rounds, ele está usando metabolismo aeróbio? Sim. Mas quando ele vai desferir um golpe, ele está usando metabolismo anaeróbio alático? Sim. Exatamente isso. Então, que tipo de exercício vão ser os esportes de combate? Metabolismo intermitente. Por quê? Você tem um metabolismo dominante, que é o aeróbio, o predominante, que é o aeróbio, né? E você tem um metabolismo que vai ser o decisivo, que vai ser o metabolismo anaeróbio, tá? Ele está aplicando ali um arm lock, uma chave de braço, ele está segurando e puxando ali durante 1 minuto. Está usando o quê? Glicose, metabolismo glicolítico, glicólise anaeróbia, tá? Metabolismo anaeróbio lático, nesse caso. Então, nas lutas, por exemplo, você vai ter vários metabolismos, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Metabolismo intermitente. E nas lutas eu citei como exemplo, mas no futebol mesmo. Então, às vezes, o jogador de futebol está caminhando, se posicionando, metabolismo aeróbio. De repente, ele recebe a bola e chuta. Ele recebeu a bola e chutou. Tudo isso em 2 segundos, 3 segundos. Metabolismo anaeróbio, tá? Então, olha só. Você vai ter os 2 metabolismos nesse tipo de exercício. Então, a gente vai falar que vai ser o metabolismo intermitente. Então, você tem os 2 exercícios, você tem os 2 metabolismos, né? Tanto o anaeróbio quanto o aeróbio. Então nós vamos ter um metabolismo intermitente ocorrendo. Aqui eu coloquei o caso de uma luta de judô. Então você tem os 2 atletas aí se estudando durante a luta, né? Ali, ó, protegendo a pegada deles, protegendo a lapela, se estudando. Estão se estudando, ninguém fez nenhum golpe ainda, né?
Qual o metabolismo que está rolando? Metabolismo aeróbio. A partir do momento que o atleta decide fazer um golpe, projetar um golpe, projetou o golpe, é rápido, forte. Qual metabolismo é? Metabolismo anaeróbio nesse caso. E aí vem até uma questão, eliminando gordura. Como que a gente faz para eliminar gordura, Jeff? Isso aqui é legal. Eu adoro fazer essa pergunta, essa pesquisa aqui, ó. Ruben Mirman, um pesquisador da Escola de Ciências Biomoleculares da Universidade de New South Wales, na Austrália, perguntou para 150 especialistas: quando alguém faz exercícios e emagrece, para onde vai a gordura? A alternativa A gordura converte em energia ou calor. Alternativa B, a gordura se transforma em músculo. Alternativa C, a gordura se torna dióxido de carbono. A resposta correta é a alternativa C. Apenas 3 dos 150 especialistas acertaram. Pessoal, se liga só. Por que eu coloquei isso daqui para vocês? Porque provavelmente a maior parte de vocês deve trabalhar com emagrecimento ou fala de emagrecimento. Estou dizendo que vocês não saibam disso. Mas recordar é viver. Eu dizia a minha avó que tinha Alzheimer. O que acontece? Você tem lá os lipídios, que são as gorduras. Você pode quebrar essas gorduras e obter então ácidos graxos. Os ácidos graxos a gente viu que fornecem acetil-CoA. Acetil-CoA tem quantos carbonos? 2. E esse acetil-CoA vai para onde? O ciclo de Krebs. E aí, ó, a gente viu acetil-CoA se une com citrato. 2 com 4 são 6 carbonos. Nos mantivemos nos 6 carbonos. A gente perde um carbono, ó, na forma de CO2. Se eu tinha 6, perdi 1, fiquei com 5 carbonos. Tenho 5 carbonos, perdi outro na forma de CO2, fiquei com 4 carbonos. Mantenho 4 carbonos, mantenho 4 carbonos, mantenho 4 carbonos. Por onde que eu estou eliminando os carbonos? Eu estou eliminando aqui, ó. Na forma do CO2 eu estou eliminando os carbonos. De onde que vieram esses 2 carbonos que estão sendo eliminados? Do acetil-CoA. Olha aqui os 2 carbonos. O acetil-CoA nesse caso veio de onde? Dos ácidos graxos. Ou seja, vieram das gorduras. Por onde se elimina CO2 do seu corpo? Através da respiração você elimina o CO2. Então o que nós temos aqui é que é correto você falar que está eliminando a gordura através da respiração. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Se vê na próxima aula, nosso curso de Fisiologia do Exercício. Até mais!